Você já sentiu vontade de gritar com alguém, de revidar à altura, de mostrar para aquela pessoa exatamente o que você pensa dela? E depois, horas mais tarde, ainda sentia o estômago apertado, revivendo a cena na cabeça, pensando no que deveria ter dito? Se isso já aconteceu com você, saiba que não está sozinho. E existe uma filosofia com mais de 2000 anos que resolve esse problema de um jeito que quase ninguém te ensinou. Talvez seja aquele colega que sempre encontra um jeito de te diminuir na frente dos outros. Talvez seja um parente que todo fim de semana tem um comentário pronto para estragar o seu dia. Ou talvez seja simplesmente um estranho na internet, escondido atrás de um perfil sem foto, dizendo coisas que ele jamais teria coragem de dizer olhando nos seus olhos. Não importa qual seja o rosto dessa pessoa difícil na sua vida agora, o que você vai aprender neste vídeo funciona igual para todos os casos. Hoje você vai aprender os segredos que os estoicos usavam para lidar com pessoas difíceis sem perder a paz, sem perder o controle e, principalmente, sem entregar o seu poder para quem não merece nem um segundo da sua energia. Fica até o final, porque no meio deste vídeo eu vou te mostrar a técnica que o próprio imperador Marco Aurélio usava para não se deixar abalar por provocações. Vamos começar. E antes de entrarmos na filosofia, vale entender por que isso importa tanto para o seu corpo, não só para a sua mente. Toda vez que uma pessoa difícil te tira do sério, o seu corpo libera cortisol e adrenalina, os chamados hormônios do estresse. Em pequenas doses, isso é útil, prepara você para reagir rápido. O problema é quando isso vira rotina, quando você carrega uma discussão do trabalho até a hora de dormir, ou revive um comentário maldoso na cabeça por horas. Estudos na área de saúde mostram que estresse crônico causado por conflitos interpessoais está ligado à pressão alta, insônia, queda de imunidade e até problemas digestivos. Ou seja, cada vez que você entrega a sua paz para uma pessoa difícil, não é só a sua tarde que fica ruim. É o seu corpo inteiro que paga a conta. E é exatamente aqui que a filosofia estoica deixa de ser um discurso bonito e vira uma ferramenta de saúde física de verdade. Antes de irmos direto às técnicas, vale entender de onde vem tudo isso. O estoicismo nasceu na Grécia Antiga, por volta do ano 300 a.C., quando um comerciante chamado Zenão de Cício perdeu tudo em um naufrágio e, sem nada, foi parar em Atenas. Foi lá, reconstruindo a própria vida do zero, que ele desenvolveu uma filosofia inteira baseada em uma ideia simples. A felicidade não depende do que acontece com você, depende de como você reage ao que acontece. Séculos depois, essa mesma filosofia seria praticada tanto por um escravo, Epicteto, quanto por um dos homens mais poderosos do mundo, o imperador Marco Aurélio, o que já mostra uma coisa importante: essas ferramentas não dependem da sua posição social, do seu dinheiro ou do seu poder. Dependem só da sua disposição em treinar a própria mente. Existe uma pergunta que praticamente resume toda a filosofia estoica aplicada a pessoas difíceis. O que exatamente está sob o seu controle? Epicteto, um escravo que se tornou um dos maiores filósofos de Roma, ensinava que existem apenas duas categorias de coisas no mundo. E vale contar rapidamente a história dele, porque ela dá peso extra a tudo o que vamos ver aqui. Conta-se que o próprio senhor de Epicteto, ainda quando ele era escravo, começou a torcer a perna dele por pura crueldade. Epicteto, com calma, apenas avisou que, se continuasse, a perna quebraria. O senhor continuou. A perna quebrou. E Epicteto teria dito apenas: "Eu não avisei". Sem raiva, sem drama. Se um homem escravizado, sofrendo dor física real, conseguia manter esse nível de domínio emocional, fica bem mais difícil para nós usarmos como desculpa um comentário rude de colega de trabalho. De um lado, aquilo que depende de você, os seus pensamentos, os seus julgamentos, as suas escolhas e as suas reações. Do outro lado, tudo o mais: o clima, o trânsito, a opinião dos outros e, sim, o comportamento das pessoas difíceis que cruzam o seu caminho. O problema é que a maioria de nós vive o dia inteiro tentando controlar exatamente aquilo que não pode. Você não pode fazer o seu colega parar de ser arrogante.
Você não pode fazer aquele parente parar de ser tóxico. Você não pode fazer um desconhecido no trânsito dirigir com mais educação. E ainda assim, gastamos uma quantidade absurda de energia emocional tentando mudar essas coisas, ou pior, sofrendo porque elas não mudam. Aqui está a virada estoica. Quando alguém age de forma tóxica, ignorante ou difícil, essa pessoa não está revelando nada sobre você. Ela está simplesmente expondo o próprio estado interno dela. Uma pessoa em paz consigo mesma não sente necessidade de humilhar os outros. Uma pessoa segura não precisa gritar para ser ouvida. Quando alguém age com grosseria, o que está na tela é o filme interno dela, não o seu. Pense em alguém plenamente satisfeito com a própria vida, alguém que dorme bem, que se sente realizado no trabalho, que tem relações saudáveis. Esse tipo de pessoa raramente sente necessidade de humilhar um estranho, de gritar com um atendente ou de espalhar fofoca sobre um colega. A crueldade quase sempre nasce de um vazio interno, de uma dor não resolvida, de uma insegurança disfarçada de arrogância. Isso não desculpa o comportamento, e não significa que você precisa tolerá-lo, mas muda completamente a lente pela qual você o enxerga. Em vez de, essa pessoa está tentando me destruir, a pergunta vira, que tipo de dor faz alguém precisar agir assim com os outros? E se o comportamento alheio é apenas o reflexo da bagunça interna de outra pessoa, então permitir que isso roube a sua paz é, na prática, entregar o comando da sua própria mente para alguém que nem sequer está cuidando bem da mente dele. Pense nisso por um segundo. Você entregaria as chaves do seu carro para um motorista bêbado. Mas é exatamente isso que fazemos quando deixamos uma pessoa difícil dirigir o nosso humor pelo resto do dia. Isso não significa fingir que a grosseria não existe ou aceitar desrespeito calado. Significa apenas parar de terceirizar a sua paz interior. A pergunta que o estoico se faz não é por que essa pessoa é assim, mas sim o que eu vou fazer com a minha própria reação agora. Essa mudança de foco, de fora para dentro, é o primeiro e mais importante passo. Deixa eu te dar um exemplo bem prático disso. Imagine que você tem um chefe que gosta de te interromper em reuniões, que fala com um tom de superioridade e que de vez em quando tenta te diminuir na frente dos colegas. A reação automática é levar isso para casa, remoer a cena a noite inteira, sentir o peito apertado só de pensar na reunião de amanhã. Mas repare que, nesse cenário, o chefe age daquele jeito com todo mundo, não só com você. Isso é um sinal claro de que aquilo não é sobre você, é sobre a insegurança dele, sobre a necessidade dele de se sentir no controle. No momento em que você entende isso, a cena perde a força. Você continua sendo profissional, continua fazendo o seu trabalho bem feito, mas para de emprestar a sua noite de sono para o problema emocional de outra pessoa. O mesmo vale para aquele parente que só aparece no grupo de família para criticar, ou para aquele comentário maldoso que alguém deixa nas suas redes sociais. A pessoa por trás da tela, ou do outro lado da mesa no jantar de domingo, está descarregando alguma coisa que não tem nada a ver com o seu valor como pessoa. Reconhecer isso não é fraqueza, é clareza. Vamos agora para uma das ferramentas mais práticas que a filosofia estoica nos deixou. E ela vem diretamente dos escritos pessoais de um imperador romano. Marco Aurélio governou o Império Romano em uma das épocas mais turbulentas da história, cercado de guerras, traições políticas, pragas e, claro, muita gente difícil dentro do próprio palácio. E todas as manhãs, antes de sair da cama, ele escrevia para si mesmo uma espécie de preparação mental. Em um dos trechos mais conhecidos dos seus diários, hoje reunidos no livro Meditações, ele escreve que, ao acordar, deve lembrar que encontrará pessoas intrometidas, ingratas, arrogantes, desonestas e egoístas. E ele completa dizendo que essas pessoas são assim porque não sabem distinguir o bem do mal. Repare na genialidade disso. Marco Aurélio não estava sendo pessimista, ele estava se vacinando emocionalmente. Ao esperar encontrar dificuldade, ele retirava o elemento surpresa da equação. Quando você espera chuva e sai de casa com guarda-chuva, a chuva deixa de ser um problema.
Quando você espera encontrar pessoas difíceis e já decide como vai reagir, a dificuldade delas deixa de ter poder sobre você. Experimente isso amanhã de manhã. Antes de levantar da cama, diga mentalmente algo como: hoje eu provavelmente vou cruzar com alguém rude, impaciente ou desonesto. Isso não vai me pegar de surpresa, e a minha paz não depende do comportamento dessa pessoa. Esse simples exercício de 30 segundos muda completamente o seu ponto de partida emocional para o dia. Agora, dentro dessa preparação diária, existe uma técnica ainda mais específica, que podemos chamar de técnica do espelho. Ela funciona assim. Quando alguém te ataca, te provoca ou te desrespeita, o impulso natural é absorver aquele ataque e devolver na mesma moeda, ou pior. Mas o estoico faz o oposto. Ele recua mentalmente um passo e observa a cena como se fosse um espectador neutro assistindo de fora, como quem assiste a uma peça de teatro. Imagine a seguinte cena. Alguém te interrompe de forma grosseira em uma reunião. O impulso é responder à altura, na mesma agressividade. Mas, em vez disso, você respira, recua mentalmente e pensa: estou vendo uma pessoa que sente necessidade de se impor, porque provavelmente se sente insegura ou desrespeitada em outras áreas da vida dela. Essa pausa muda tudo. Você deixa de ser um jogador emocionalmente enredado na cena e passa a ser um observador com clareza. E aqui está o efeito mais interessante dessa técnica. Uma provocação só cresce quando encontra combustível, que é a sua raiva, o seu medo ou a sua necessidade de revidar. Quando você não entrega esse combustível, simplesmente porque escolheu observar em vez de reagir, o fogo da provocação não tem o que queimar. Ele se apaga sozinho, muitas vezes na frente da própria pessoa que tentou provocar, o que costuma ser ainda mais desarmante para ela do que qualquer resposta ríspida poderia ser. Isso não é fraqueza, é o oposto disso. Qualquer pessoa consegue gritar de volta. Isso é fácil, é automático, é reação pura. Difícil e raro é manter a serenidade justamente no momento em que ela está sendo testada. É isso que separa quem é dominado pelas próprias emoções de quem realmente as governa. Existe uma história antiga sobre o filósofo estoico Catão, o jovem, que ilustra isso de forma quase perfeita. Conta-se que, certa vez, alguém o esbofeteou em público, na frente de várias pessoas. Catão não gritou, não revidou, não sequer se alterou. Ele apenas disse que não ia processar o agressor, porque nem tinha certeza de que havia sido esbofeteado. Ele se recusou a dar àquele ato o poder de tirar dele a própria paz. As pessoas ao redor ficaram muito mais impressionadas com a serenidade de Catão do que ficariam se ele tivesse revidado o tapa. A força dele não estava nos punhos, estava no domínio sobre a própria reação. Já que estamos falando tanto de Marco Aurélio, vale a pena parar um pouco mais nele, porque as meditações estão cheias de ideias que se aplicam direto ao tema de hoje. Em um dos trechos, ele lembra a si mesmo que ninguém pode te forçar a agir contra a sua própria natureza. Ou seja, mesmo cercado de pessoas difíceis, a decisão de ser cruel, rude ou desonesto continua sendo só sua, nunca uma obrigação imposta por fora. Em outro trecho, ele compara as pessoas difíceis a mãos, pés e pálpebras, partes de um mesmo corpo, o corpo da humanidade, e diz que agir com raiva contra elas é como uma mão se voltar contra a outra mão, algo contrário à própria natureza da convivência. Em outro momento ainda, ele escreve que o melhor jeito de se defender de alguém é simplesmente não se tornar parecido com essa pessoa, ideia que, como já vimos, se tornou o próprio clímax da nossa conversa de hoje. Cada uma dessas passagens foi escrita não para ser publicada. Foram anotações pessoais de um homem tentando, todos os dias, ser um pouco melhor do que tinha sido no dia anterior. E talvez seja exatamente por isso que elas ainda funcionam tão bem, 2000 anos depois. E existe um episódio real na vida de Marco Aurélio que mostra essa filosofia sendo testada no nível mais alto possível. Um dos generais mais confiáveis dele, Avídio Cássio, aproveitou um boato falso de que o imperador teria morrido e se declarou o novo governante de Roma, uma traição gravíssima, vinda de alguém em quem Marco Aurélio confiava profundamente. A reação esperada de qualquer governante da época seria uma resposta sangrenta, exemplar, cheia de vingança. Marco Aurélio, no entanto,
Teria dito que preferia que o general traidor tivesse a chance de se arrepender e que a única coisa que realmente perderia com aquela traição seria a oportunidade de mostrar clemência. Antes que qualquer confronto acontecesse, o próprio Avídio Cássio acabou sendo morto por seus próprios soldados, e Marco Aurélio, segundo os relatos, lamentou não ter tido a chance de perdoá-lo pessoalmente. Se um imperador conseguia manter esse nível de serenidade diante de uma traição em escala nacional, vindo de alguém extremamente próximo, fica mais fácil lembrar que a maioria das nossas provocações diárias, por mais irritantes que sejam, dificilmente chegam perto desse nível de gravidade. Agora que você já entende a raiz do problema e conhece a preparação mental que Marco Aurélio usava, vamos para estratégias práticas que você pode aplicar ainda hoje, no trabalho, em casa, ou em qualquer lugar onde pessoas difíceis apareçam, porque, sejamos honestos, elas sempre aparecem. A primeira estratégia é o silêncio estratégico e a resposta meditada. Existe uma pressa quase instintiva em revidar assim que somos atacados, como se o silêncio fosse sinal de fraqueza. Os estoicos pensavam exatamente o contrário. Quem precisa responder imediatamente no calor da emoção, geralmente está sendo controlado pela própria raiva, e não pela razão. Já quem consegue segurar a resposta por alguns segundos, ou até minutos, demonstra o domínio próprio, que é a verdadeira marca de força de caráter. Na prática, isso significa que, diante de uma provocação, você não precisa responder no mesmo instante. Você pode simplesmente dizer, vou pensar sobre isso, ou até ficar em silêncio por alguns segundos antes de falar qualquer coisa. Esse pequeno intervalo de tempo é onde a razão tem espaço para entrar antes que a emoção tome conta da sua boca. E muitas vezes, uma resposta curta, calma e firme tem mais peso do que qualquer discurso inflamado. Se quiser um exercício simples para treinar esse intervalo, tente o seguinte na próxima vez que alguém te provocar. Antes de abrir a boca, respire fundo 3 vezes, contando até 4 na inspiração e até 6 na expiração. Enquanto respira, repita mentalmente uma frase curta, como, isso não controla a minha paz. Só depois dessas 3 respirações, você decide o que vai dizer, ou se vai dizer alguma coisa. Esse pequeno ritual de poucos segundos já é suficiente para tirar você do modo puramente reativo e trazer a razão de volta para o centro da decisão. E, para deixar isso ainda mais aplicável, aqui vão algumas frases curtas que você pode literalmente usar na próxima vez que precisar desse intervalo. Deixe eu pensar sobre isso com calma antes de responder. Entendi o que você está dizendo. Vou refletir. Prefiro continuar essa conversa quando estivermos os dois mais calmos. Nenhuma dessas frases é fraca, nenhuma delas é submissa. Todas elas comunicam firmeza sem alimentar o conflito. E o efeito colateral interessante é que muitas vezes a pessoa que estava tentando te provocar fica sem munição, porque ela esperava uma reação e recebeu serenidade no lugar. Existe até uma explicação que vem da neurociência moderna e que confirma exatamente o que os estoicos já intuíam há 2000 anos, a chamada regra dos 90 segundos. Estudos sobre o funcionamento do cérebro mostram que a resposta química de uma emoção forte, como a raiva, o pico de hormônios liberados no corpo diante de uma provocação, dura em média cerca de 90 segundos. Depois disso, se você não alimentar aquela emoção com novos pensamentos, com uma nova rodada de raiva mental, a onda começa a baixar naturalmente. Ou seja, na prática, você não precisa vencer a raiva para sempre em um único momento, só precisa sobreviver a 1 minuto e meio sem agir por impulso. É exatamente para isso que servem o silêncio estratégico, a respiração contada e as frases prontas que vimos. Elas são pontes para atravessar esses 90 segundos sem fazer ou dizer algo que você vai lamentar depois. A segunda estratégia é manter o foco absoluto no seu próprio caráter, e não no comportamento alheio. Aqui está uma verdade que os estoicos repetiam sem parar. A única coisa capaz de manchar a sua reputação, ou de ferir a sua alma de verdade, é a sua própria conduta. O comportamento de outra pessoa, por mais desagradável que seja, não tem nenhum poder de te corromper,
a menos que você decida reagir de forma imoral, cruel ou vingativa também. Isso significa que, se alguém mente, grita ou trai, isso mancha o caráter dessa pessoa, não o seu. O seu caráter só é manchado se você, na tentativa de se defender, começar a mentir também, gritar também ou trair também. Então, antes de reagir a uma pessoa difícil, vale a pena se perguntar: essa resposta que estou prestes a dar reflete quem eu realmente quero ser, ou é apenas um espelho da pior versão dessa outra pessoa? A terceira estratégia, talvez a mais transformadora de todas, é o que podemos chamar de compaixão racional. Em vez de responder com ódio ou rancor a alguém difícil, os mestres estoicos sugeriam encarar essa pessoa quase como encararíamos alguém fisicamente doente. Você não sente raiva de alguém com febre por estar suando ou tremendo. Você reconhece que aquilo é um sintoma de uma doença. Da mesma forma, uma pessoa cruel, mentirosa ou arrogante está exibindo sintomas de um adoecimento espiritual e emocional interno. Isso não significa concordar com o comportamento dela, nem se colocar em posição de inferioridade. Significa apenas retirar o peso emocional pessoal da ofensa. Quando você entende que aquela grosseria não é sobre você, mas sobre uma dor interna que aquela pessoa carrega e provavelmente nem entende, fica muito mais fácil manter a serenidade e até, em alguns casos, sentir uma espécie de pena distante em vez de raiva ardente. O filósofo Sêneca escreveu um tratado inteiro sobre esse tema, chamado Da Ira, e nele ele descreve a raiva como uma espécie de breve loucura. Ele diz que, se pudéssemos nos ver no espelho no exato momento em que estamos furiosos, o próprio rosto distorcido pela raiva já seria suficiente para nos assustar e nos fazer parar. Sêneca argumentava que nenhuma vingança compensa o custo de se tornar, ainda que por alguns minutos, uma versão pior de si mesmo. E é exatamente essa imagem que vale a pena guardar. Antes de reagir com raiva a uma pessoa difícil, pergunte-se: como eu ficaria se me visse nesse espelho agora? Vale abrir um parêntese importante aqui, porque existe uma diferença entre a raiva que destrói e aquilo que alguns filósofos chamavam de indignação justa. Sentir revolta diante de uma injustiça real, uma traição, uma mentira grave, um abuso de poder, é uma resposta humana e até saudável. O problema não é sentir essa emoção, é deixar que ela dirija as suas próximas ações sem passar pelo filtro da razão. Existe uma quarta estratégia, então, que podemos chamar de canalizar em vez de reprimir. Quando você sente aquela indignação legítima, em vez de descarregar na primeira pessoa à sua frente, transforme essa energia em ação construtiva, uma conversa firme e bem colocada, um limite claramente comunicado, ou até uma denúncia formal quando for o caso. A energia da indignação não precisa desaparecer, ela só precisa ser direcionada pela razão, e não pelo impulso. Agora que você já conhece as 3 estratégias centrais, o silêncio estratégico, o foco no próprio caráter e a compaixão racional, vamos ver como elas se aplicam na prática em 3 terrenos, onde pessoas difíceis mais aparecem na vida real: o trabalho, a família e as redes sociais. Vamos começar pelo trabalho, porque é ali que muitos de nós passamos boa parte do dia ao lado de pessoas que não escolhemos conviver. Existe o colega competitivo, que tenta te diminuir para parecer melhor na frente da liderança. Existe o chefe que usa o cargo como desculpa para ser grosseiro. E existe a fofoca de corredor, aquele veneno lento que corrói a confiança de um time inteiro. A aplicação estoica aqui é simples de entender, ainda que difícil de praticar. Você não controla se o colega vai tentar te sabotar, nem se o chefe vai ser justo. Você controla apenas a qualidade do seu próprio trabalho, a sua integridade nas entregas e a forma como você trata as pessoas ao seu redor, mesmo quando elas não merecem. Um exercício prático para o ambiente profissional é o seguinte: antes de cada reunião difícil, reserve 30 segundos para se perguntar: o que está sob meu controle nesta sala? A resposta quase sempre é a mesma: a clareza da sua fala, a educação no seu tom e a qualidade dos seus argumentos. O resultado da reunião, a reação da liderança,
o comportamento dos colegas, tudo isso está fora do seu controle. Quando você entra numa reunião já sabendo disso, a ansiedade despenca, porque você não está mais tentando controlar o incontrolável. Vamos agora para o terreno da família, que costuma ser ainda mais desafiador, porque o vínculo é mais profundo e a história é mais longa. Aquele parente que sempre compara você com o primo bem-sucedido, aquele pai ou mãe que nunca reconhece o seu esforço, aquele irmão que ainda te trata como se você tivesse 12 anos. A dor aqui é maior porque, no fundo, esperamos mais dessas pessoas do que esperamos de um colega de trabalho. Mas a filosofia estoica nos convida a aplicar o chamado amor fati, o amor ao destino, também aqui. Isso significa aceitar que aquela pessoa é exatamente quem é, com toda a sua história, os seus traumas e as suas limitações. E que insistir em esperar que ela mude é uma receita garantida de sofrimento repetido. Isso não significa se calar diante de desrespeito, e muito menos aceitar maus tratos. Significa parar de entrar em cada jantar de família esperando que dessa vez vai ser diferente, e passar a entrar já preparado, do mesmo jeito que Marco Aurélio se preparava toda manhã para encontrar pessoas difíceis. Prepare-se, defina os seus limites com antecedência e decida de antemão como você vai reagir se determinado comentário aparecer de novo. Isso tira de você a surpresa e tira da outra pessoa o poder de te desestabilizar. Se for um pai ou uma mãe que insiste em comparar você com outra pessoa, uma resposta estoica possível é algo como: eu entendo que você se preocupa, mas eu tenho o meu próprio caminho, e ele está funcionando para mim. Se for um parceiro ou parceira que discute de forma explosiva, em vez de entrar na mesma intensidade, você pode dizer: eu quero muito resolver isso com você, mas prefiro conversar quando os dois estivermos mais calmos. Repare que, em nenhum desses exemplos, você está se calando ou aceitando desrespeito. Você está simplesmente recusando o convite para a discussão descontrolada, mantendo a porta aberta para uma conversa real, só que em outro tom. Um caso à parte, dentro da família, merece atenção especial. Lidar com filhos, principalmente na adolescência, quando as respostas ríspidas e o mau humor parecem fazer parte do pacote quase todos os dias. Aqui, o princípio estoico ganha uma camada extra de cuidado, porque um adolescente não está sendo difícil por maldade. Está atravessando uma fase de desenvolvimento cerebral real, em que o controle emocional ainda está literalmente em construção. Isso não significa aceitar grosseria sem limite, mas significa entrar na conversa já sabendo que uma resposta mal educada provavelmente não é sobre você como pai ou mãe. É sobre a tempestade hormonal e emocional que aquele jovem está atravessando sozinho por dentro. Em vez de responder a um "eu te odeio", gritado na porta do quarto com a mesma intensidade, o estoico responde com algo como: "Eu percebo que você está bem irritado agora. Vou te dar espaço, mas continuo aqui quando você quiser conversar." Essa resposta não abre mão da autoridade, apenas recusa entrar na escalada. E na maioria das vezes, é justamente essa calma que, mais tarde, faz o filho ou a filha voltar para conversar de verdade. Existe também o desconhecido do dia a dia. O motorista que fecha o seu carro no trânsito, a pessoa que fura a fila no supermercado, o atendente mal educado ao telefone. Esses encontros são, de certa forma, os mais fáceis de treinar, porque a distância emocional já é maior, mas também são os que mais se acumulam ao longo de um único dia. E cada pequena irritação vai somando até você chegar em casa exausto, sem nem saber exatamente por quê. Aqui, a ferramenta mais útil é simplesmente lembrar que você nunca mais vai ver essa pessoa de novo. Então, o preço de reagir mal é alto, uma pressão alta passageira, um resto de mau humor no corpo, e o ganho é praticamente zero. Epicteto tinha uma frase para isso. Dizia que devemos tratar cada incômodo pequeno como tratamos uma mosca que pousa e sai voando, sem sequer merecer um segundo pensamento depois que já passou. Por fim, vamos falar sobre um terreno relativamente novo para a filosofia antiga, mas onde os princípios se aplicam com uma precisão impressionante. As redes sociais. O hater anônimo, o comentário cruel embaixo de um vídeo,
a cultura do cancelamento instantâneo. Aqui, mais do que em qualquer outro lugar, vale lembrar que você não controla a opinião de estranhos e que alimentar uma discussão com alguém que só quer te provocar é como jogar lenha numa fogueira que você mesmo terá que apagar depois. A regra estoica para as redes sociais é quase matemática. Antes de responder a um comentário hostil, pergunte-se: essa pessoa está aberta a mudar de opinião ou só está buscando uma reação? Se a resposta for a segunda opção, e na internet quase sempre é, o silêncio, ou o simples ato de não responder, é a forma mais estoica e mais eficaz de lidar com a situação. Você não deve satisfação nenhuma a um perfil anônimo, e a sua paz vale muito mais do que ganhar uma discussão que ninguém vai lembrar na semana seguinte. Existe ainda um quarto terreno, talvez o mais traiçoeiro de todos, porque costuma vir disfarçado de proximidade. As amizades tóxicas. É aquele amigo que só aparece quando precisa de alguma coisa, que faz piadas cruéis disfarçadas de brincadeira, ou que sente uma alegria estranha quando você tropeça em algo. A diferença entre um chefe difícil e um amigo tóxico é que, do amigo, você espera lealdade. E é exatamente essa expectativa quebrada que dói mais fundo. A resposta estoica aqui não é cortar todo mundo que já te decepcionou uma vez. É observar o padrão ao longo do tempo. Uma pessoa que erra ocasionalmente, mas se importa de verdade, é diferente de uma pessoa cujo padrão constante é te diminuir. Marco Aurélio escrevia que devemos avaliar as pessoas pelas ações repetidas, não por palavras isoladas. Se o padrão de uma amizade é sempre te deixar se sentindo pior depois de cada encontro, isso já é a resposta que você precisa, mesmo que ninguém tenha dito em voz alta. Antes de seguir, existe uma dúvida que costuma surgir nesse momento, e que precisa ser respondida com honestidade, porque senão essa filosofia vira desculpa para aceitar qualquer abuso. E se a pessoa difícil continuar, sempre, sem parar, mesmo depois de você aplicar tudo isso? A resposta estoica não é aguente calado para sempre. Manter a serenidade interna e permitir que alguém continue te maltratando são duas coisas completamente diferentes. Você pode estar em paz por dentro e, ao mesmo tempo, tomar a decisão prática de reduzir o contato, sair daquele emprego tóxico, se afastar daquele relacionamento ou bloquear aquele perfil. A serenidade estoica cuida de como você reage por dentro. As suas ações, os seus limites e as suas escolhas de convivência continuam totalmente sob o seu controle, e usá-las é tão estoico quanto respirar fundo antes de responder. Marco Aurélio não continuou no palácio aceitando qualquer traição. Ele também tomava decisões firmes. A serenidade não é passividade. É clareza para agir sem ser guiado pela raiva. Existe ainda uma ferramenta poderosa que os próprios estoicos usavam, ainda que sem esse nome, e que veio da tradição socrática. O questionamento calmo como forma de desarmar um conflito. Em vez de rebater uma acusação com outra acusação, experimente responder com uma pergunta genuína. Se alguém te ataca dizendo que você é incompetente, em vez de se defender ou atacar de volta, você pode perguntar, com calma real: o que te fez pensar isso? Ou, o que exatamente você esperava que eu tivesse feito diferente? Essa pergunta faz duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, ela tira o outro do modo automático de ataque, porque agora ele precisa pensar numa resposta, e não apenas descarregar. Segundo, ela te dá informação real, às vezes revelando que a crítica tinha um fundo legítimo, e às vezes revelando que não tinha absolutamente nenhum. Sócrates usava perguntas para levar as pessoas a examinarem as próprias crenças, e essa mesma ferramenta funciona hoje em qualquer discussão. Uma pergunta calma quase sempre desarma mais do que uma resposta defensiva. Experimente isso na próxima discussão que tiver, seja com um colega, um familiar ou um desconhecido na internet, e observe como a temperatura da conversa cai quase instantaneamente. Antes de fecharmos com a lição mais importante de todas, existe uma pergunta desconfortável que precisa ser feita, e que os próprios estoicos faziam a si mesmos com regularidade. E se, em algumas situações, a pessoa difícil for você? Marco Aurélio tinha o hábito de revisar o próprio dia toda noite, perguntando a si mesmo onde tinha falhado, onde tinha agido com impaciência ou injustiça.
Esse exame não vinha de autocrítica destrutiva, vinha de um compromisso genuíno com o próprio crescimento. Vale a pena então se perguntar de vez em quando: em que momentos eu fui a pessoa difícil na vida de alguém hoje? Fui impaciente com alguém que só estava tentando ajudar? Descontei um dia ruim em quem não tinha nada a ver com isso? Essa humildade, longe de ser fraqueza, é o que mantém a filosofia estoica honesta. Ela não é uma ferramenta para se sentir superior às pessoas difíceis ao seu redor. É uma ferramenta para você se tornar, dia após dia, uma pessoa mais serena, mais justa e mais difícil de abalar. Uma forma prática de aplicar esse exame diário é através de um pequeno diário noturno, algo que os próprios estoicos, incluindo Sêneca, recomendavam com regularidade. Antes de dormir, reserve 3 minutos e responda mentalmente, ou por escrito, a 3 perguntas simples. O que eu fiz bem hoje ao lidar com pessoas difíceis? Onde eu falhei e reagi pior do que gostaria? E o que eu posso fazer diferente amanhã? Esse hábito, praticado por poucos minutos todas as noites, tem um efeito acumulativo enorme ao longo das semanas, porque transforma cada situação difícil em material de treino, em vez de apenas em uma fonte de estresse esquecida. E já que falamos do fim do dia, vale falar também do início dele. Porque Sêneca tinha uma rotina matinal que complementa perfeitamente a preparação de Marco Aurélio. Antes de qualquer contato com outras pessoas, ele reservava um tempo sozinho, geralmente para ler algumas páginas de um texto que o inspirasse e refletir em silêncio, sem pressa. A ideia por trás disso é simples, mas poderosa. Se o primeiro estímulo do seu dia já é uma notificação de trabalho, uma mensagem estressante ou as notícias do dia, você começa a jornada em modo reativo, já em débito emocional antes mesmo de encontrar a primeira pessoa difícil. Reservar 10 ou 15 minutos antes de olhar o celular, seja para respirar, escrever ou simplesmente organizar os pensamentos, funciona como um colchão de proteção. Você entra no mundo já centrado, em vez de entrar já correndo atrás da própria calma. Existe ainda um último exercício, muito usado pelos próprios estoicos, chamado de visualização do sábio interior. Ele é simples. Diante de uma situação difícil, em vez de perguntar apenas o que você sente vontade de fazer, pergunte o que a pessoa mais serena e mais sábia que você conhece, ou consegue imaginar, faria naquele exato momento. Pode ser alguém real, um avô calmo, um professor admirado, ou pode ser uma figura como o próprio Marco Aurélio. Ao imaginar essa figura respondendo à provocação com serenidade, você cria uma pequena distância entre o impulso e a ação, e essa distância, na maioria das vezes, é o suficiente para você escolher a resposta certa em vez da resposta automática. Aliás, já que estamos falando de prática, vamos fazer um exercício rápido agora mesmo, enquanto você assiste. Pense em uma pessoa difícil específica da sua vida. Pode ser um nome que já veio à sua cabeça várias vezes durante esse vídeo. Agora, mentalmente, repita essa frase, com calma. O comportamento dela é sobre ela, a minha paz é sobre mim, e eu escolho não entregar isso de graça. Repita mais uma vez, dessa vez prestando atenção em cada palavra. Guarde essa frase, porque na próxima vez que essa pessoa específica agir do jeito de sempre, ela vai estar pronta, esperando por você, em vez de você ser pego de surpresa como sempre foi antes. Existe ainda uma técnica complementar a essa, muito usada por atores e também por estoicos modernos, chamada de ensaio mental. Funciona assim. Se você sabe que vai encontrar aquela pessoa difícil em breve, uma reunião marcada, um jantar de família já agendado, reserve alguns minutos antes do encontro para imaginar a cena com detalhes. Visualize a pessoa fazendo exatamente o comentário que costuma fazer, e visualize você respondendo com a calma que treinamos aqui, usando o silêncio estratégico, ou uma das frases prontas que vimos. Quando o cérebro ensaia uma situação com antecedência, mesmo que só mentalmente, a resposta automática na hora real tende a ser muito mais próxima do ensaio do que da reação impulsiva de sempre. É basicamente o mesmo princípio que um atleta usa antes de uma prova importante e funciona igualmente bem para provas emocionais do dia a dia. Deixa eu juntar tudo isso em uma história só, para você ver como essas ferramentas funcionam juntas na prática. Imagine a Marina,
gerente de uma pequena equipe, que tinha um colega, o Rodrigo, que vivia tentando roubar o crédito das ideias dela nas reuniões. Durante meses, Marina saía de cada reunião fervendo por dentro, levava a raiva para casa, discutia com o marido por bobagem, dormia mal. Um dia, ela decidiu aplicar o que tinha aprendido sobre estoicismo. Antes da reunião seguinte, ela se preparou mentalmente, como Marco Aurélio fazia toda manhã, esperando que Rodrigo tentasse alguma coisa. Quando ele realmente tentou se apropriar de uma ideia dela, Marina não explodiu. Ela respirou 3 vezes e respondeu com calma, sem acusação. Que bom que você gostou da ideia que apresentei semana passada. Posso detalhar os próximos passos. Rodrigo ficou sem reação. Marina saiu da reunião leve, não porque Rodrigo tinha mudado, ele continuou o mesmo, mas porque ela parou de entregar a própria paz para o comportamento dele. Com o tempo, ela percebeu outra coisa. O padrão de Rodrigo era constante. Então ela também passou a documentar as próprias contribuições por escrito, um limite prático, não emocional, para se proteger no futuro. Repare que ela usou praticamente todas as ferramentas que vimos até aqui: a preparação mental, o silêncio estratégico, o foco no próprio caráter e, por fim, um limite concreto, sem nunca perder a serenidade por dentro. Agora deixa eu contar outra história, dessa vez no ambiente familiar, porque as ferramentas se aplicam de um jeito um pouco diferente quando o vínculo é afetivo e não profissional. O Pedro tinha um pai que, desde a infância, comparava ele com o irmão mais velho, sempre elogiando as conquistas de um e ignorando as do outro. Já adulto, Pedro ainda sentia o estômago revirar toda vez que ia visitar os pais no fim de semana, esperando o comentário de sempre. Depois de conhecer os princípios estoicos, ele decidiu mudar a abordagem antes de uma dessas visitas. Em vez de entrar em casa já na defensiva, esperando a comparação, ele se preparou mentalmente no carro, exatamente como Marco Aurélio se preparava toda manhã, aceitando que provavelmente ouviria algo parecido e decidindo com antecedência que não ia deixar aquilo definir o clima do dia inteiro. Quando o comentário veio, como sempre vinha, Pedro respondeu com calma, sem defesa e sem ataque, apenas dizendo: "Eu sei que você se orgulha muito dele, e eu também. Eu também me orgulho do meu próprio caminho." Não houve briga, não houve o silêncio pesado que normalmente vinha depois. O pai de Pedro nem soube reagir a uma resposta tão serena, e o almoço seguiu normalmente. Pedro percebeu com o tempo que o pai provavelmente nunca ia mudar completamente aquele hábito de décadas, mas que ele, Pedro, tinha o controle sobre como aquilo afetava o resto do seu dia. E isso já era o suficiente para transformar cada visita de um campo minado em apenas mais um domingo em família. Chegamos agora ao ponto mais importante de tudo o que vimos até aqui, a ideia central que resume toda essa filosofia em uma única frase que Marco Aurélio deixou escrita. Ele diz que a melhor maneira de se vingar de alguém que fez o mal é não se parecer com essa pessoa. Pense no peso disso. A vingança que realmente importa não é humilhar quem te fez mal. É simplesmente não se tornar aquilo que você mais despreza. Pare um segundo e pense em alguém que já te machucou de verdade. Alguém que, só de lembrar, ainda desperta algum incômodo. Agora imagine 2 versões possíveis de você daqui a 5 anos. Na primeira versão, você carregou aquele rancor, deixou que ele moldasse a forma como você trata outras pessoas, ficou mais desconfiado, mais fechado, mais parecido, sem perceber, com quem te machucou. Na segunda versão, você processou a dor, aprendeu o que precisava aprender e seguiu em frente sendo, apesar de tudo, uma pessoa mais gentil e não mais dura. A filosofia estoica aposta, sem hesitar, na segunda versão, não porque seja mais fácil, mas porque é a única que realmente liberta você do controle que aquela pessoa ainda exerce sobre a sua vida. Toda vez que alguém difícil tenta te provocar, existe uma escolha silenciosa acontecendo. Você pode descer ao nível dessa pessoa, gritando, ofendendo, sendo cruel de volta. E nesse momento, ainda que sinta um alívio passageiro, você perdeu, porque se tornou exatamente aquilo que te fez sofrer. Ou você pode responder com serenidade, com firmeza sem crueldade,
e sair daquela situação exatamente como entrou, com o seu caráter intacto, e é isso, e só isso, que ninguém pode tirar de você. E existe outra frase de Epicteto que amarra tudo isso de forma perfeita. Ele dizia que não são as coisas que nos acontecem que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos delas. A pessoa difícil não tem o poder de te perturbar diretamente. O que te perturba é a interpretação que você faz do comportamento dela. O significado que você dá a isso. A história que você conta para si mesmo sobre o que aconteceu. E se o julgamento é seu, a boa notícia é que você também pode escolher mudá-lo. Então, vamos recapitular rapidamente tudo o que vimos hoje. Primeiro, você aprendeu que não pode controlar as ações dos outros, apenas as suas próprias reações, e que o comportamento tóxico de alguém reflete o estado interno dessa pessoa, não o seu valor. Segundo, você conheceu a preparação diária e a técnica do espelho de Marco Aurélio, que retiram o elemento surpresa e a carga emocional das provocações. Terceiro, você aprendeu 3 estratégias práticas: o silêncio estratégico, o foco no próprio caráter e a compaixão racional, que você pode usar hoje mesmo na próxima situação difícil que aparecer. Antes de encerrar, deixa eu responder rapidinho algumas perguntas que sempre aparecem nos comentários quando o assunto é esse. Primeira pergunta: isso funciona mesmo ou é só teoria bonita? Funciona, mas como qualquer treino, exige repetição. Ninguém aplica a técnica do espelho perfeitamente na primeira tentativa, assim como ninguém levanta o peso máximo na primeira vez na academia. Segunda pergunta: e se eu aplicar tudo isso e a pessoa continuar do mesmo jeito? Muito provavelmente vai continuar, porque você não controla ela, controla você. A vitória estoica nunca foi mudar o outro, foi você não ser arrastado junto. Terceira pergunta: isso significa que eu nunca posso ficar bravo? Não. Raiva é uma emoção humana normal. O estoicismo não pede para você virar uma pedra sem sentimentos. Pede apenas que você não seja governado por essa raiva na hora de agir e falar. Quarta pergunta: quanto tempo leva para eu sentir diferença aplicando isso? A maioria das pessoas que pratica com consistência relata uma mudança perceptível já nas primeiras 2 ou 3 semanas. Não porque as pessoas difíceis ao redor mudaram, mas porque a reação automática de vocês começa a ficar mais lenta e mais consciente. Quinta pergunta: e se eu simplesmente não conseguir me controlar em determinado momento? Aconteça, você vai falhar algumas vezes, e está tudo bem. O diário noturno que ensinamos existe exatamente para transformar essas falhas em aprendizado, em vez de motivo para desistir da prática inteira. Com o tempo, praticando essas ferramentas de forma consistente, muita coisa muda além do simples episódio isolado com uma pessoa difícil. As suas relações de trabalho ficam mais leves, porque você para de carregar cada atrito para casa. As conversas em família ganham outro tom, porque você deixa de entrar em cada encontro já blindado e defensivo. E talvez o efeito mais surpreendente de todos seja em como as próprias pessoas ao seu redor passam a te enxergar. Porque serenidade genuína, sem frieza e sem passividade, é rara, e rapidamente se torna algo que as pessoas percebem e respeitam, mesmo sem saber exatamente o motivo. Se este vídeo te ajudou a enxergar de outra forma como lidar com pessoas difíceis, deixe o seu comentário aqui embaixo contando qual dessas técnicas você vai colocar em prática primeiro. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos sobre estoicismo aplicado à vida real, e compartilhe este vídeo com aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir isso hoje. E se você quiser ir além do que vimos aqui, deixei o livro Meditações, de Marco Aurélio, o mesmo que citamos várias vezes hoje, no link que está na descrição e fixado nos comentários. É uma leitura curta, direta, e que muita gente considera o manual definitivo para lidar com pessoas difíceis sem perder a própria paz. Lá no início deste vídeo, eu perguntei se você já sentiu vontade de gritar, de revidar, de mostrar para alguém exatamente o que você pensa dela. Da próxima vez que sentir isso, espero que você lembre de Catão recebendo um tapa e escolhendo a serenidade, de Marco Aurélio se preparando toda manhã para encontrar pessoas difíceis, e da frase que resume tudo: a melhor vingança é simplesmente não se parecer com quem te machucou.
Lembre-se, a sua paz é o bem mais valioso que você tem, e ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de tomar isso de você sem a sua permissão. Até o próximo vídeo.